Bom, vamos a mais um estudo. Dessa vez eu vou estar falando sobre, eu anotei aqui, 7 medidas contra a violência no mundo. Se os governantes quisessem mesmo acabar com essa onda de violência que você todo dia escuta no rádio e na televisão, eles teriam que tomar medidas de muita autoridade. E o mundo hoje, ele está sendo muito tolerante. Você vê que na televisão só fica falando de tolerância, tolerância, tolerância. Mas nós temos que ser intolerantes com o mal. Nós devemos tolerar realmente as pessoas com suas fraquezas, com suas dificuldades, mas com os criminosos nós temos que ser intolerantes. O reino de Jesus, quando Jesus for reinar no milênio na Terra, ele vai ser um reino intolerante, um reino de extrema ditadura contra os criminosos. Eles odeiam a ditadura, os ímpios, os bandidos, os maconheiros, os criminosos. Esse pessoal todo fala mal da ditadura militar, que você vê direto falando na televisão, nas escolas. É gente que quer fazer coisa errada aí na ditadura. O governo punia severamente. E no governo de Cristo vai ser um governo de ditadura. Diz assim, Apocalipse 2, versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, porque no milênio a igreja vai reinar com Cristo. Ele, Jesus, as governará com cetro de ferro. Cetro de ferro significa que é um cetro de força, de violência contra os criminosos. E as despedaçará como a um vaso de barro. No versículo 28, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Então o governo de Cristo é um governo de autoridade, é um governo que vai despedaçar os criminosos e é um governo de cetro de ferro. Não vai ser um cetrozinho de isopor, não, é de ferro. Cetro é um pedaço de pau, ele vai reinar com a barra de ferro. Cetro de ferro é isso, é uma barra de ferro para reinar. Eu anotei aqui 7 medidas que eu vejo no Antigo Testamento, no reino de Israel. A mesma lei que Deus deu para Moisés, para que mantivesse a ordem em Israel. Essas mesmas regras deveriam ser usadas hoje para combater a violência, mas eles não querem. Não adianta, a democracia é papo furado. Você não vê um político que tem uma proposta desse tipo. No Brasil só conheço um, Jair Bolsonaro. Mesmo os cristãos... É merda e bosta, pra falar a verdade. E um montão de pastor, um montão de bispo, tudo conversinha afiada. Querem só, a maioria deles, trazerem vantagens para suas denominações. E Jair Bolsonaro, que nem evangélico cristão, mas acho que é católico, ele sim prega um governo que combata o crime nos padrões que a Bíblia ensina. Eu vou dar aqui 7 medidas contra a violência. A primeira delas, se você quiser acabar com essa violência todinha, tem que instituir a pena de morte. Pelo menos para 3 tipos de crime. Não tem que ter segunda chance. Segunda chance enquanto ele está no corredor da morte, ele ter chance de se arrepender. Mas não uma segunda chance de viver em sociedade. Homicidas. Cara que mete revólver para roubar os outros, o assaltante. E aquele que trafica droga, né, que corrompe a juventude com a droga. Pelo menos, esses 3 tipos de crime têm que ser erradicados imediatamente com a pena de morte. Segunda coisa, esterilização compulsória para quem tem 2 filhos. O mundo está sofrendo uma superpopulação, entendeu? Não há oportunidade para todos e continuam se multiplicando os pobres, principalmente os ricos, e classe média ainda se controla, mas a favela, aquilo parece que o que se produz de rato, barata e gente em favela é impressionante. Então, compulsório, tem 2 filhos, já o governo vai e já esteriliza. Homens e mulheres, tem 2 filhos, não vai ter mais. E outra coisa, uma terceira medida, filho só depois dos 30 anos. Se vacilar e tiver filho antes, esteriliza já no primeiro filho. Entendeu? Para quê? Para retardar o máximo possível, para as pessoas terem tempo de trabalhar, de estudar. Você vê que essas vagabundinhas funkeiras, tudo com 15 anos, né?
14 anos, 16, até com 13 estão engravidando aí, tendo filho, né? Atrás de uma fanqueirinha sempre tem umas criancinhas, que ela deixa com a mãe, com a sogra, com a vizinha, entendeu? Então, tem que realmente tratar com mais severidade os pobres, porque são mais desgovernados. São sim, não adianta, a história mostra isso. Só querem saber de funk, então tem que dar para eles uma atividade mais séria na vida. Quarta medida, acabar com os presídios. Isso aí é uma escola do crime, não adianta. Mente ruim com mente ruim junto, só vai ter mais ideia ruim, mais crime, mais barbaridade. Então, acabar com os presídios. Ele não vai ter mais prisão. Ou o castigo é para pena de morte, ou escravidão, para pagar por algum crime compensando economicamente, ou açoite, castigos. Era assim que era feito em Israel. Acabar esse negócio de ficar os caras comendo, fazendo rebelião, aí queima os colchões, o governo vai dar mais. Não. É punição imediata, não tem negócio de ninguém ficar preso, não. Com a quinta medida para acabar com a violência, a instituição da escravidão. Furtou um veículo, ótimo, não foi um crime com violência, então não vai para a pena de morte, mas vai para a escravidão. Você furtou o veículo, quanto custou esse carro? 30 mil. Vai trabalhar para empresas de companhias escravocratas por X período para pagar o prejuízo. Se tentar fugir, pena de morte. Na lei brasileira dá direito à fuga. Todo preso tem direito a fugir. Não tem direito a fugir. Você tem o dever de cumprir sua pena. Então aqui é muito tolerante com os criminosos. Se um preso quiser fugir, tentar arrebentar o portão, ele tem o direito. É direito. Que direito? Porque você tem o dever de cumprir sua pena, infeliz. Você não tem cometido o crime. Cometer, tem que pagá-lo. Se tentar fugir, não tem segunda chance. Entendeu? Escravizado, amarrado com linha. Amarre ele com linha. Não amarre com correntes de ferro, não. Tem que fugir para ver. É só uma vez. É vara de ferro. É barra de ferro que Jesus vai reinar. Não vai ser com algodãozinho, não. Com conversinha. Hoje eles querem uma polícia que é para ser psicólogo. Para conversar. A polícia para sentar é barra de ferro. Está errado, borracha. É barra de ferro. Jesus vai reinar com barra de ferro. Sexta medida contra a violência. Punição com açoite, sim, senhor. O Estado é mais importante que as pessoas. Porque o Estado é a coletividade. Uma pessoa só não pode, pelo direito egoísta de uma pessoa, prejudicar toda uma nação, como fazem protestos, fechar vias públicas. Isso aí tinha que ser dizimado a metralhadora. Não pode, quer fazer seus protestos, faça na calçada, fechar a rua. Não pode, por reivindicação de alguma coisa que alguém quer, que uma minoria quer, prejudicar milhares de pessoas. Então, a ordem do Estado é mais importante. Tanto é que no Antigo Testamento, Deus não permitia, o homicídio era crime, mas o Estado podia exercer pena de morte, entendeu? Para punir. Ou seja, o Estado, como autoridade, ele é mais importante do que as pessoas. A palavra pátria vem da palavra pai. A pátria tem que ser vista como um pai, como autoridade suprema sobre a vida dos homens. Entendeu? Mesmo na época em que o Império Romano massacrava os cristãos, Paulo escreveu uma carta aos romanos, onde ficava a capital do Império, e falou para os cristãos de Roma: obedeça às autoridades. O capítulo 13 de Romanos é todinho falando sobre obediência às autoridades. E era autoridade maligna. Os Césares romanos eram os verdadeiros Hitlers para os cristãos. Entendeu? O que Hitler foi para os judeus, Nero e outros imperadores romanos foram para os cristãos. Mesmo assim, o cristianismo defende a necessidade da pátria, do Estado, com o suprassumo do poder sobre os indivíduos. Então, açoite, crime pequeno, uma surra. E sétima e última medida contra a violência, toque de recolher. Da meia-noite às 5, ninguém fica na rua. A polícia passou, o que você está fazendo aí? Se não tiver uma boa explicação, estou levando alguém para o médico. Porque eu trabalho numa determinada empresa que tem que largar esse horário, tipo motoristas de ônibus. Se não tiver uma boa explicação, já vai tomar a punição, já vai tomar a varada. Não é necessário pena de morte
tão pouco, mas uma boa e uma bela surra. E acabar com os rodinhos de maconheiro, que fica aí espalhado pelas favelas da cidade, e até nas praias, e até nas áreas urbanas, entendeu? Então, da meia-noite às 5 horas de dormir, com as exceções, na hora a polícia constatará. Então, com essas 7 medidas radicais, vara de ferro, acabar com a violência rapidinho. Até porque ia acabar com um montão de gente que pratica a violência. Mas é assim que a Bíblia ensina: amor, amor, mas castigo severo para os que erram. Entendeu? Tanto é que a Bíblia não é um livrinho de amor só não, gente. A Bíblia fala do céu, mas fala do inferno, um lugar de fogo eterno. Deus é um Deus severo, sim. A Bíblia fala assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Os ímpios não querem aceitar Deus pela tamanha severidade de Deus. Severidade com os maus. Então, para acabar com a violência, tem que acabar com algumas pessoas que estão hoje aí na nossa sociedade. Mas eles não querem isso, os governantes, porque eles também são que nem os bandidos. Então, resta a nós o quê? Jesus falou para nós orarmos, pedindo para que venha o reino dele. Porque convém que todos os reinos e governos do mundo fracassem, para ficar comprovado que a metodologia de Deus é a correta. Amém? Então é isso aí.